Olha a versão Pokémon aí, Agora gente. sim! A Agora evolução. sim. Agora sim! Estou aqui contigo. Até que enfim, né, Ingrid? Poxa vida, Né? Então, né? Então, concretizamos aí, precisou a gente chegar nesse momento para concretizar esse encontro. exatamente, da minha evolução Pokémon comigo. Essa é o melhor comentário que a gente já ouviu sobre nós duas, né? Exatamente. Mas, Porque a gente é muito Laura, parecida. Laura, que feliz que eu tô. Ó, o Matheus ali já, Bruno, o pessoal todo ali já dando oi. Que feliz que eu tô de fazer esse encontro contigo, que é uma colega que eu admiro tanto. Agora eu vou aproveitar que a gente está assim, né, publicamente. Uma colega que eu admiro muito, tanto como pessoa quanto como profissional. Extremamente aguerrida aos teus ideais, as coisas que tu acredita, e de forma super bem preparada e técnica, né? Então, Em- fico muito feliz de encontrar pessoas iguais a ti nessa trajetória, assim, da gente se identificar tanto em várias coisas. Posso, minha vez? Posso fazer Pode, pode. publicamente aqui? Ingrid, então, a recíproca é verdadeira e é a mesma, sabe? Te admiro imensamente enquanto profissional que trabalha com uma área específica e muito machista dentro do direito, né? Se nós formos avaliar a questão penal e criminal, ainda existem muitos estigmas para a mulher advogada, principalmente a mulher advogada que vai entrar nos presídios, que vai estar em contato. Então, e poder compartilhar de ideais e ideias é um prazer imenso, assim, te admiro muito enquanto profissional, me inspiro em ti enquanto profissional. Então, eu estou muito, muito feliz. Confesso que é um tema um pouco desafiador para mim, apesar de eu trabalhar com violência de gênero, né? Porque a violência obstétrica é uma violência de gênero, né? Uma violação de direitos humanos. Falar sobre violência doméstica ainda é um desafio, principalmente porque processualmente eu não trabalho com casos de violência doméstica, né? Tu tem muito mais caminho e experiência do que eu nesse sentido. Então, pensar sobre aspectos que envolvem as mulheres, né, dentro dessa sociedade patriarcal e machista que a gente tem atualmente, e pensar isso principalmente dentro dessa vivência, dessa pandemia que a gente tem agora, né? É muito, é muito importante, porque se nós formos analisar profundamente tudo que tem acontecido e como esses índices são alarmantes, a gente precisa pensar, para além de todas as outras questões, né? Porque a gente está vivenciando uma instabilidade jurídica muito grande, a gente precisa pensar em políticas públicas voltadas a essas questões. E eu quero iniciar minha fala, eu separei várias coisas para trazer aqui hoje, mas eu quero iniciar a minha fala falando que em São Paulo, só nos últimos dias, entre 24 de março a 13 de abril, morreram 16 mulheres. Então, a gente teve 16 mulheres que morreram dentro de suas casas. Então, isso é muito alarmante, né? Em de violência e pessoas que cometem, que têm atos violentos, né, que respondem com agressão não necessariamente física e principalmente contra suas companheiras ou ex-companheiras. A gente sabe que a violência doméstica ela não se resume especificamente à violência entre casais, né? A gente sabe que dentro de casa pode ter o pai, o filho, o tio, o irmão, enfim, que podem cometer também Uhum. atos de violência doméstica. Isso é muito importante, né? E que a A violência, gente ela deixar não... claro, né? Isso, e que a violência, ela não se reduz única e simplesmente a questões de violência física, né? A violência psicológica, ela é muito difícil de comprovar juridicamente, tu pode dizer isso muito melhor que eu. Ela é um liame bem subjetivo, mas ela acontece e deixa marcas muito profundas na vida dessas mulheres, né?
Então, falar sobre violência doméstica é falar sobre muitos aspectos, mas eu vou trazer outro dado que em 2019, do início do ano até o momento atual, o número de mortes em São Paulo era de 48 mulheres. Nesse mesmo período agora são de 55. Então, aumentou esse índice, né? E isso é muito em detrimento desse isolamento e dessas mulheres precisarem conviver com seus agressores, algumas mulheres com vulnerabilidade social e financeira, né? E esses agressores com questões que levam, que são agravantes no sentido da questão do isolamento, do controle sobre a sua companheira, porque estão ali 24 horas juntos, a questão do álcool e drogas, que o consumo ele acaba sendo maior nesse período, né? E as questões econômicas também, né? Essa vulnerabilidade. Esse período ele agrava muito o desemprego, e se a gente for pensar, 47% das mulheres hoje, elas que são vítimas de violência, elas são trabalhadoras informais. Então, nesse período, elas estão muito mais vulnerabilizadas. Apesar da gente ter uma questão do auxílio emergencial, elas estão muito mais financeiramente vulnerabilizadas. Mas, antes disso, acho que seria interessante comentar um pouco e a gente debater, porque, na realidade, essa live não tem a pretensão da gente, talvez, buscar caminhos, né? Porque eu fiquei um pouco assim, qual é o caminho agora? Acho que políticas públicas, mas com o desgoverno que a gente tem, numa iminência de riscos, né, muito grandes, isso provavelmente não vai ser pensado. Então, é complicadíssimo, apesar de ser um encaminhamento da ONU recentemente, e a OAB, e depois eu vou comentar isso no decorrer da live, a OAB emitiu uma recomendação tanto para o Conselho Nacional de Justiça quanto para o Ministério da Mulher, né, que agora não é o Ministério da Mulher, é o que está atrelado... Direitos humanos, é os direitos humanos, família, que está tudo junto, né? Mas, antes disso, eu queria discutir contigo e trazer esse debate aqui polêmico, que eu gosto bastante, que apesar da gente da gente entender que a violência doméstica não acontece somente, né, nas relações heterossexuais, apesar da gente ter uma lei voltada para relações heteronormativas, ela acontece principalmente com pessoas com marido e mulher, né? E aí eu queria conversar contigo um pouco sobre essa questão do casamento. Porque essa semana tivemos uma reportagem no Eu País intitulada Guia Prático para manter o casamento na quarentena, né? E isso por si só já é uma problemática absurda, né? Só um pouquinho, gente, porque mãe trabalha assim. Filho, liga a televisão. Pode olhar YouTube na televisão. Coisa de mãe. Eu sou só mãe de pet, não posso ainda opinar sobre esse assunto, então... né? Ai, mas olha, mando um beijo pro Joaquim, sou fã dele. Adoro aqui ele. a Ingrid disse que é tua fã e te mandou um beijo. Ele As disse que respostas tá. dele são... Tá, ok. As respostas dele são as melhores sempre. Ai, olha. Mas assim, Laura, o que a gente estava comentando sobre essa questão, não existe realmente uma só solução, né, específica, né, nesse ponto, nesse momento, principalmente. A gente tem Ontem ainda, a gente estava num grupo de estudos da Abracrim, e a Fernanda Fragoso, que fala muito também sobre esse assunto, e é gaúcha aqui do Rio Grande do Sul também, está sempre envolvida nesses estudos, uma super expoente feminista também. Ela se manifestou no sentido de, até a gente foi comentado sobre esse assunto no grupo de estudo, e ela falou assim, olha, não tem uma outra explicação do que a coisa mais óbvia do mundo. Aumentou o número de casos de violência doméstica porque as mulheres estão mais dentro de casa, estão presas dentro de casa com o agressor. É isso, ponto. Essa questão do isolamento, da pandemia, ela está evidenciando muitas
desigualdades e muitos abismos que nós já tínhamos antes, né? E essa questão da violência doméstica certamente é uma delas. Eu atuo mais na área criminal, a gente trabalha muito com a questão da prisão, e tem toda essa outra questão da prisão em tempos de coronavírus, etc e tal, mas é mais um exemplo de que só tende a agravar problemas que já são naturalmente desestruturados e graves, né? Sim, Num momento sim. como o que a gente está vivendo. A questão da violência de gênero e da violência doméstica, que é uma vertente da violência de gênero, isso até foi falado ontem, até fiz essa anotação para trazer para cá hoje, veio bem a calhar, assim, Uhum. sobre as datas, assim, né, que foram estabelecidas, no sentido de que a gente fala muito sobre a violência doméstica, que foi o que foi comercialmente comprado, mas tem outras várias violências, e eu achei interessante a gente estar contigo hoje aqui, que tu fala sobre uma outra violência de gênero, como tu iniciasse falando, que não é falada, que não é reconhecida em vários tribunais, em várias vezes, muitas vezes, né? E que muito menos é falada, muitas vezes não é sabida. A violência doméstica hoje, felizmente, entre aspas, não sei se feliz ou felizmente, mas felizmente no seguinte sentido, não felizmente porque as pessoas não precisariam existir, mas uma vez que está posto que existe e que é uma coisa muito frequente, felizmente hoje as pessoas já têm um pouco mais de percepção do que é a violência doméstica. Se fala muito sobre violência doméstica, hoje a gente fala bastante, muito mais do que se falava 5, 10 anos atrás, né? Antes, então, muito menos. Certamente. Né? Isso é um ponto favorável no sentido de que divulga essas informações e iniciativas como a que a gente está tendo agora, o que é, o que não é violência doméstica. Muita gente ainda tem, quem atua com grupos vulneráveis, como tu, como eu, a gente sabe, que as pessoas muitas vezes, as mulheres muitas vezes nunca denunciaram porque acham que não estão sendo vítimas porque não receberam uma violência física, um tapa, um chute, um soco, mas já estão há muito tempo sendo vítimas da violência psicológica, da violência moral e outras tantas que a gente está hoje falando, Patrimonial, mas que patrimonial, né? E outras que é bem importante, que bem interessante. Então, essa questão da violência de gênero, né, per si, ela já constitui muitos debates, né? Mas realmente o Brasil ele perdeu fazendo um adendo aqui histórico, talvez, o Brasil ele perdeu uma grande oportunidade de quando legislou, né, a Lei Maria da Penha, apelidada, de ter trazido no seu rol a questão da violência obstétrica, como, por exemplo, a Venezuela fez, que é uma lei que eu tenho como molde e modelo dentro dos meus estudos, né? Porque trouxe também essa questão da violência obstétrica como uma violência de gênero contra as mulheres. E aí a gente está num debate nacional sobre diversos aspectos, assim, por quê? Porque o parto-nascimento ele envolve também a área da saúde. Então, a gente tem muitos debates sobre acompanhante, sobre a entrada da doula, enfim, que não cabem aqui para essa live, mas só para evidenciar para vocês que sempre que a gente tem uma crise, os primeiros direitos a serem relativizados são os das mulheres. Então, assim, e isso é evidente, né? E quando a gente... E o que tu disseste é muito primordial, porque a questão da violência doméstica, ela ainda está muito atrelada à violência física, né? E aí, eu quero voltar àquele debate do casamento que a gente tinha suscitado. Camila, que saudade! Beijo, beijo, beijo! Porque se a gente precisa de um guia prático para manter o casamento em tempos de quarentena, a gente tem que primeiro pensar sobre essa instituição, sobre esse contrato que é o casamento e tem que repensar essa relação, né? Oi, Denise, obrigada. E então, assim, primeiro que a gente precisa entender que como se constituiu historicamente o casamento, questionar o que ele representa. E aí surgiram vários memes na internet que eu acabei vendo de pessoas comentando: tá difícil de lidar com a minha mulher. Não é nada.
Então, assim... O pior é ficar preso em casa com a mulher. Ou assim, não posso ir pro bar, agora descobri que conversar com a minha mulher nem é tão chato. Gente, então assim, começa essa estruturação do machismo, né? Então, hoje... uma colega morreu, nossa, que triste. Uma colega advogada morreu. Em tese, a princípio, se estuda a hipótese de feminicídio em Porto Alegre. Aqui. E aí vocês veem que a violência doméstica, né, bem como a violência obstétrica e aí as violências de gênero, elas se evidenciam em determinadas classes, a gente tem que fazer essa correlação de raça e classe, mas ela não escolhe as classes sociais, né? A gente está submetido dentro dessa lógica patriarcal e machista e ela atinge amplamente todas as mulheres. Todas as mulheres foram vítimas de algum tipo de violência, mesmo que a gente não reconheça isso. Nós já fomos, todas as mulheres, elas têm um histórico de algum tipo de relacionamento abusivo, né, de violência psicológica e como isso influencia a nossa construção, o nosso caráter, tudo mais. Mas o casamento, ele se estruturou muito nessa questão da transferência da propriedade privada, né? É assim que ele se estruturou. Tanto é que existem rituais dentro do casamento tradicional, de entrega. De entrega, né? De o pai da noiva que paga o casamento e aspectos nesse sentido. Então, a gente precisa, nesses momentos, a gente precisa refletir sobre estruturas de base, né? E como atuar nessas questões. E aí, eu quero trazer também que para as classes mais altas, né, o casamento ele é uma celebração de uma conquista de um status social, né? E para as classes, para as pessoas mais vulneráveis, as classes mais baixas, elas se casam para se fortalecer. Então, isso tudo também evidencia a quem, ao que, né, estamos casando, o que significa essa estrutura do casamento. Isso é uma das coisas para a gente perceber e discutir também, que é muito, muito importante, né, Ingrid? E aí, quero dizer que a China, que é um dos primeiros países que tem dados, né, sobre o crescimento, triplicou em fevereiro os casos de violência doméstica. E a gente observa que por mais... Travou um pouquinho só. Agora. Travou? Que por mais na China. Que por mais que a gente tenha uma estrutura patriarcal e machista a níveis globais, ela se configura bastante na América Latina. A China vai um pouco ao contrário disso. Isso denota que a gente precisa trabalhar muito a níveis internacionais para combater esse tipo de violência, né? E precisamos pensar estratégias. Essa é uma das questões. A OAB, ela enviou sugestões, essas que eu queria falar, que eu acho bem importantes, né, para a gente pensar se isso auxiliaria ou não esse momento, né, que a gente está vivendo, como é que a gente pode pensar em auxiliar essas mulheres, porque a gente sabe que não vai ser na época da pandemia que esse ciclo de violência vai se romper, né? Pode acontecer, mas o que a gente pode pensar é que isso vai fazer com que esses relacionamentos, ao menos nessa época, eles se permaneçam, muito em detrimento de vulnerabilidades, tanto financeira quanto vulnerabilidade sobre o que está acontecendo no momento. Tem diversos aspectos que envolvem isso, né? Até a gente fala naquele ciclo da violência, Ingrid, tu pode falar muito melhor que eu, que é o homem violento, ele acumula as tensões, né? E aí ele explode. Aí acontece o primeiro caso de violência, que muitas vezes ela nem é física especificamente da primeira vez. Aí ele se arrepende depois, né?
E Lua aí de mel. volta a ser a lua de mel, aquele pedido de desculpas, isso não vai acontecer novamente. E acontece novamente. Esse ciclo da violência, ele acaba que, conforme o tempo vai passando, ele é mais rápido, né? Essas violências acontecem com maior frequência. Vamos lá, então. O que a OAB encaminhou como sugestões, né? Uma delas é a prorrogação automática das medidas protetivas de urgência já existentes. Eu não sei se isso vem sendo já adotado pelas delegacias, enfim, se isso já vem sendo adotado pelo judiciário no todo, né? O deferimento de medidas protetivas de urgência com prazo indeterminado, o que eu acho super interessante, mas aí a gente precisa pensar num contexto de pandemia como isso vai se dar, como vai se dar essa fiscalização dessas medidas protetivas, né? Como essa mulher vai se manter segura dentro da sua casa, né? E aí a gente tem a execução de campanha, de cartazes, o que eu não acho muito eficiente, mas os órgãos de denúncia, eles continuam funcionando, né? O monitoramento com divulgação de dados, isso eu acho muito, muito importante a gente ter esses dados até para trabalhar como vai se configurar e como intervir nessas questões, né? E ao Ministério foi pedido questões mais como campanha nacional, dos estados fortalecerem algumas campanhas. Só um pouquinho, o quê? Não, liga a televisão. Tá difícil, tá difícil. Normal. Tá tudo bem, isso tá ele pulando na janela, mas tá tudo bem. A questão da implementação da delegacia digital, tem propostas para denúncias via WhatsApp, né, para que essa mulher não tenha que ligar e falar, muitas vezes com esse agressor dentro de casa, ela não consegue. De aplicativos, o que eu acho bem complexo, porque aplicativos não são todas as mulheres que têm esse acesso e nem sabem utilizar esses aplicativos, né? E aí a gente tem duas medidas aí, tanto de Portugal quanto da Argentina. Da Argentina eu achei fantástica e vou compartilhar, que eles implementaram em todo o país que a mulher possa ligar para a farmácia, tá? E os atendentes foram treinados para isso, e ela vai solicitar a máscara vermelha, tá? E aí o atendente vai dizer que essa máscara vermelha não está disponível, sendo assim que ela repasse os dados para que assim que essa máscara estiver disponível, ele poder contatá-la. E aí ele encaminha para a polícia, repassa, né, para a polícia para que seja feita a intervenção. Que interessante, muito legal. E em Portugal a iniciativa é das SMS, né, para que essa mulher digite. E na Europa como um todo, vem se pensando políticas no sentido de adequarem hotéis, né, para que sejam casas de abrigos para essas mulheres, que é muito importante nesse período também. Eu não sei como é que está sendo isso aqui em Pelotas, se tu tem alguma visualização sobre a questão isso. da rede de proteção, da lotação, alguma coisa nesse sentido. Eu parei de frequentar as reuniões da rede de proteção porque eu acabei dando prioridade às questões do conselho, da comunidade, execução penal e aos outros grupos diretamente de processo e execução penal. Mas é uma questão que a gente tem que se preocupar muito, no seguinte sentido: a gente instrui a mulher que ela ligue, né? Liga 190, chama a polícia, não se cale, denuncie, etc e tal. Mas aí esta mulher liga e tem viatura, a polícia vai, né? Aquelas coisas Isso todas. É muito complicado, porque assim, eu vou contar aqui, eu acho muito interessante a gente pensar dentro de... Temos a Casa da Acolhida. E como é que tá, Camila? Não, aqui em Pelotas a gente tem a Casa de Acolhida, a gente tem o centro mas como de é que referência, ela tá, como é que ela tá nesse período, assim? Estão aceitando novas mulheres, mas a estrutura é bem difícil. Olha só um caso... Exatamente.
que chegou para mim semana passada, tá? Eu tenho uma cliente por um outro processo e ela me ligou e eu disse o que que aconteceu, achei que tinha acontecido algo e ela disse meu pai me agrediu. Então o pai dela bateu nela, eles tiveram uma discussão, ele bateu mesmo nela e ela ligou para a polícia. Ela fez a ligação. E aí a postura do policial foi: tu tem certeza que tu queres que a gente vá? Porque é o teu pai e ele vai ser preso em flagrante. E realmente. Que pessoa que diria, ai, tenho certeza, vem aqui e prende meu pai. É. Dá uma dúvida. Muito... Quando a polícia te diz isso, né? E é muito complexo, né? Porque ela tá numa situação de muita vulnerabilidade, porque ela tem filhos, ela conta com esse apoio de pai e mãe, para essa rede de apoio para não surtar, né? Não ficar sobrecarregada nesse sentido. E a mãe dela estava pedindo que ela não solicitasse. Então, tudo isso é muito complexo. Não solicitasse que a polícia fosse lá, né? Que a brigada fosse até o local. Isso tudo é muito, muito, muito complexo. E como garantir? É aí que tá. Se a viatura não está chegando para atender essa ocorrência, como garantir que essa medida protetiva vai ser respeitada? Eu vejo dois extremos. Perfeito, Laura. Eu vejo dois extremos nessa situação que a gente está conversando, tá? Primeiro, eu defendo, e vamos defender sempre, né? Que as mulheres não se calem, que as mulheres denunciem, que busquem informações sobre quais são as condutas que abarcam a violência doméstica, sobre o que é crime, o que não é, o que fazer, se print vale, se print não vale, o que é prova, o que não é prova. Nossa, enfim. Que pergunta, Bruna! Muito bem, muito bem. Agora já vou salvar a pergunta da Bruna e já comentar sobre ela. A gente sempre incentiva nesse sentido, tá? Mas a gente tem... E eu ia dizer aqui até uma coisa, não vamos ficar falando de caso a caso, porque senão a gente entra no aspecto casuístico, né? De analisar um caso pontual. Sim. Só que os nossos casos pontuais acabam sendo a regra, né? Não são pontuais, são os casos que acontecem. E eu não digo isso enquanto advogada do escritório particular, do meu escritório. Eu digo isso enquanto advogada voluntária num projeto que é o Defensa, da Universidade Federal de Pelotas, que atende outro grupo de pessoas, outro grupo social. Eu digo isso enquanto pessoa que participa de atendimentos e orientações a grupos vulneráveis. Eu digo isso nesse sentido, eu não digo assim com pessoas que procuram o meu escritório de forma particular, não. Eu digo por estar na rua, né, muitas vezes e vendo o que acontece na rua. Atuação. E a gente sabe da atuação. Não tô dizendo por isso, mas tô dizendo no sentido, tipo assim, que as realidades são completamente diferentes, né? Então, assim, uma coisa, e a gente recebe, eu já participei do Conselho da Mulher de Pelotas aqui, e a gente vê ali, de vez em quando, os pedidos e as situações que acontecem urgentes, né, que acabam vindo ali por, o que fazer, como encaminhar, para onde vai e tal. E a gente vê que existe uma falha muito grande, né, do Estado, e muitas vezes se afetam os meus clientes ou as minhas clientes no escritório particular. Tu imagina se não vai afetar essas mulheres, né? A gente tem casos, semana passada, retrasada, teve uma situação de uma pessoa que foi fazer uma denúncia na delegacia, só estava funcionando, acho que é DPPA, né? Eles só estão encaminhando para solicitação de medida protetiva de urgência para a delegacia da mulher. Urgente, contrário, exatamente. A DPPA só que sendo... Exatamente, só que cai num limbo, porque sendo violência doméstica, tu não pode registrar na internet. Então, tu tem que esperar passar esse período para registrar se for qualquer outra coisa, exceto pedido de medida protetiva. Isso no caso da vítima, claro, né? E assim, eu não sei se foi aqui em Pelotas ou em Porto Alegre, e a pessoa chegou na delegacia, era um caso de abuso, né? Uma importunação sexual / estupro, uma coisa que não estava certa, e a pessoa chegou na delegacia
e disse, eu quero registrar. E aí tava ela e mais 10 pessoas na porta da delegacia, não estavam abrindo a porta. E o policial perguntou, tá, mas o que é o teu caso? E ela assim, olha, eu posso entrar para falar? Não pode entrar. O que é o teu caso? E ela teve que falar na frente de 10 pessoas o que era o caso dela. Só que isso não é uma, nem duas, nem 10 vezes que acontece. Isso é... O despreparo dos profissionais em conduzir esses aspectos, né? A gente está precisando rever algumas questões aqui, talvez, no município, porque as recomendações nacionais é de que as delegacias das mulheres continuem funcionando, né? As delegacias da mulher, e as casas também de acolhida continuem funcionando. E aí a insensibilidade de encaminhar esses aspectos. A pessoa está extremamente vulnerabilizada, fragilizada no momento, e ela tem que falar na porta da delegacia com vários estranhos. O que aconteceu? Tipo, então, né? Assim, ó, isso é um lado, né? Isso é um aspecto, assim, digamos, essa carência no momento do atendimento. Ponto. Uhum. Aí temos o outro, e a incerteza e insegurança sempre que essa vítima vai encontrar, da questão aí geral de todas as áreas, eu acredito, mas que no penal é o que eu acompanho, da insegurança jurídica, né? Da gente não saber, às vezes tu tem uma situação, não, isso aqui é evidente, é uma violência, tem o autoexame de corpo de delito, tem isso, tem aquilo, tem depoimento da vítima, tem depoimento não sei o quê. Já teve caso de eu ver sentença improcedente porque a filha do casal estava presente e não teve testemunho da filha do casal de 15, 16 anos de idade. Sendo que estava ali a presença da palavra da vítima, que é fortemente valorada nesses casos de violência doméstica, né? Se manteve a mesma desde a ocorrência policial até a instrução. Então, assim, é uma insegurança jurídica muito grande. Afinal de contas, quais são esses requisitos balizadores, né, para essa sentença? Então, essa insegurança jurídica também, que ainda acaba afetando, eu acho que o Instituto da Medida Protetiva hoje acaba tendo uma força um pouco maior, porque ela é mais, vou utilizar a palavra assim na expressão no sentido prático, ela é mais facilmente ou é mais amplamente concedida. Não vou dizer facilmente no sentido de que estão dando a esmo, não é nesse sentido, mas que a gente vê na maioria dos casos acaba sendo mais concedida do que indeferida, né? A gente não vê as mesmas reclamações como em relação ao atendimento, etc e tal. Acho que o Instituto da Medida Protetiva é uma coisa. Aqui em Pelotas, por exemplo, nós temos uma rede que é considerada uma das referências do Estado. E nós temos a Casa da Acolhida, temos o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que pode ser utilizado por mulheres. A mulher não precisa nem estar com um processo em andamento, ela pode simplesmente ir lá sem processo, que é justamente para aquela fase de fortalecimento pré-denúncia, assim, digamos. E temos esses outros dispositivos. Realmente tem dispositivos em Pelotas. Agora, mesmo durante o recesso, não. Mesmo durante a suspensão do atendimento ali presencial no fórum, o Juizado da Violência Doméstica tem mantido e tem entrado em contato com as vítimas, até por WhatsApp, por outros meios. Então, a gente vê esse esforço do poder público também em algum nível ou em algum sentido. A gente vê. Entende? Só que isso, quando chega, digamos assim, no aspecto na rua, no momento que a coisa está acontecendo, na hora do atendimento, isso não se reflete. Né? Não mesmo. A gente vê as pessoas, às vezes, ligando e mais de uma vez já ouvi reclamação da pessoa dizer que o policial disse que não ia porque chegava na hora e a vítima não queria manter. Porque chegava na hora e não sabia o que... Ou mais difícil ainda, quando não é nem a vítima que está ligando, né? É alguma outra pessoa que está denunciando o que está acontecendo. Porque, assim, a violência doméstica, ela é uma responsabilidade de todos nós, né? Então, assim, a gente vê muito essa questão. Eu tenho aqui no meu condomínio um caso, tá? De um casal homoafetivo, ok? De duas mulheres e elas se agridem. A gente não sabe como isso funciona, se é uma que agride
mas seguidamente é bem tumultuoso, assim, e a vizinha que mora do lado é a que mais fica vulnerável a isso, né? E ela já ligou várias vezes para a polícia informando, né? Tem que ser a vítima. E estava acontecendo, e exatamente essa informação, o que não condiz em nada com o que a legislação prevê, né? Então, assim, o despreparo na hora do atendimento dessa mulher, né? E muitas vezes essa mulher, ela não tem uma condição social em que ela possa contratar um advogado, ao menos para acompanhar ela na delegacia, para instruir, enfim, né? Isso é muito aí, difícil. Laura, esse é um extremo que eu vejo, tá? Que eu observo de forma técnica mesmo, tá? E aí é muito delicado porque talvez a gente esteja enveredando pro segundo momento da nossa conversa. Eu sou E acho que já advogada. vamos para ele, porque são 15 para 7. Eu sou advogada, atuo na área criminal e hoje eu atuo predominantemente em casos de defesa do que de assistência e acusação. Né? Até hoje, cada vez mais, atuo mais na defesa de processos criminais de violência doméstica do que de assistente e acusação. E até prefiro hoje jamais delimitar isso, porque a gente começa a estabelecer mais um raciocínio nesse sentido, né? Perfeitamente. Então, assim, o outro 80 que eu vejo, o primeiro 8 que eu falei já foi esse do sentido dessa carência nesse atendimento, nesse momento da vítima. O 80 que eu observo é também o exagero que acaba ocorrendo quando parece que é alguma coisa nesse sentido assim. É difícil pegarmos o agressor, é difícil a mulher registrar. Então, quando a gente pegar um de cada X agressores que agridem uma mulher, nós vamos com tudo pra cima dele. A impressão que passa, vulgarmente falando, é essa. Tá? O que não é o papel e a função desse profissional. E nem do profissional que atende esse caso, né? Tipo, não é a função de perfeito. nenhum. Aí nem ia entrar no sentido do abuso de autoridade, do cometimento de algum crime por parte, não. Aí nem tô entrando nesse sentido, porque daí a gente vai entrar numa outra seara. Tô falando da postura tecnicista do judiciário. Exatamente. O que a gente observa nas sentenças, é isso que eu tô falando. Tá? E no tratamento que é dispensado aos supostos agressores, né? Porque a gente tem que observar que a gente está falando de um processo penal e até o momento que a gente não tiver uma condenação com trânsito em julgado, a gente está falando de um suposto agressor, é um suspeito, né? Ou investigado, ou depois indiciado, ou denunciado. Mas desde o momento. Até agora que eu atualizei, não tinha atualizado os comentários, tinha parado lá atrás. Tem várias coisas aqui pra gente tem várias responder. Coisas pra gente falar. Vou deixar não, pra te falar. Eu não consegui. Não vou conseguir observar tudo. Mas sim, exatamente isso que a gente observa. Desde o primeiro momento se trata sempre o acusado como o agressor, né? E experimentem ir fazer um flagrante de uma violência doméstica defendendo o agressor. Experimentem ir acompanhar, como advogada de defesa, um agressor de violência doméstica, um suposto agressor de violência doméstica numa audiência. Pausa dramática, porque é dramática a situação. Sério? A gente tem que estar muito calçado na questão técnica, né? Muito calçado, sempre com muita cordialidade, sempre, naturalmente, mas sempre muito calçado no que a gente sabe que pode e que não pode, né? Porque muitas vezes o agressor entra no final da audiência sem ouvir. Naturalmente, a vítima ingressa antes no recinto, conversa com as partes, né? Mas aí depois o agressor entra e simplesmente é informado a ele, olha, vai ser prorrogada a medida, ou não vai ser, mas acaba sendo muitas vezes prorrogada a medida, vai ser prorrogada a medida, e se acontecer de novo, tu vai te ver comigo. Algumas coisas, não vulgarmente assim especificamente, mas no ar... Nada tecnicista, né? Porque esse não é o papel e a função do judiciário. Eu só quero fazer um adendo aqui do último comentário sobre ser desrespeitado por magistrado. Isso acontece frequentemente. Eu não sei se é uma característica da comarca de Pelotas. Eu também já fui
desrespeitada, muito desrespeitada por uma juíza daqui, e eu achei que eu ia ter que chamar as minhas prerrogativas. Por isso que a gente precisa tanto conhecer o nosso estatuto, né? Sim, E nosso com código certeza. de ética, porque não Código de existe processo hierarquia civil, dentro de uma sala de audiência, né? Então, assim, a juíza mandou eu calar a boca. Então, pejorativo ainda. Imagina. Doutora, quietinha, doutora, quietinha agora. Bem assim, essa foi das questões em sala de Isso aí audiência. merece uma outra live, né? Mas Ai, isso aí é merece sempre mesmo. importante. É sempre importante. Chamar as prerrogativas de advogado. Sim, sim. Esse é um outro problema, assim, a inoperância da OAB. Eu sinto que a OAB daqui ela é um pouquinho diferente da OAB em outras localidades. E desculpa se feri, se magoei alguém aqui nessa live, mas é a minha opinião, assim, porque como atuando no cenário nacional, eu vejo isso. Tá, Ingrid, aqui alguém está pedindo para a gente responder a pergunta da Bruna lá em cima, que ela falou Tá, o tu seguinte, localiza para mim? Localizo, peraí. Ela falou que... Bruno, se você estiver nos ouvindo. Peraí, ela falou... Mas assim, vou continuar falando sobre isso, porque eu acho importante. Esse outro viés dessa mesma situação, nesse sentido de sempre tratar esse suposto agressor, esse acusado, já como um condenado desde o primeiro momento, que é o que a gente observa e sente também nos casos, não tem nada a ver, mas como eu atuo nessa outra coisa, nos casos, por exemplo, de estupro de vulnerável. É uma acusação extremamente grave, seríssima, né? Difícil, e a gente observa de conhecer. Delicado, com certeza. E a gente observa desde o momento em que ingressa na sala de audiência, já praticamente parece ter um juízo condenatório implementado, né? A gente observa pelos comentários, nossa, esse é o pior tipo de crime que existe, né? Dentro da sala da audiência. O que a Bruna perguntou é o seguinte: será que a liberação de apenados, incluindo agressores, não contribuiu para o aumento da violência doméstica na pandemia? É uma Bruna, boa pergunta. Perfeito. Aqui no Rio Grande do Sul, eu não tenho realmente esses dados para te fornecer. A gente teria que fazer um estudo interseccional aí nesse sentido, né? Cruzando esses dados, essas estatísticas. E seria até delicado, porque muitas vezes, por mais que essa mulher seja agredida, assim, digamos, por um ex-detento, né? Ou por um egresso do sistema prisional, ou por um preso domiciliar, pode acontecer que ela não registre, que a gente sabe que tem a subnotificação muito forte nos casos da violência doméstica. Bom, ponto. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso que tu colocou, é que se é instituída a prisão domiciliar, tá? Para esse suposto agressor que está respondendo o processo, ele pode ficar no domicílio onde está a vítima? Isso é permitido pelo judiciário? Não, são duas coisas diferentes, tá? Peraí, primeiro em relação... Eu só vou terminar a pergunta da Bruna primeiro. Só que assim, ó, por exemplo, no universo de 42 mil presos no estado do Rio Grande do Sul, a gente teve liberação de 3 mil aproximadamente. Esses dados são de ontem. Eu posso procurar depois e disponibilizar. Mas os dados que eu tenho mais atuais são esses, tá? Inclusive está no portal do TJRS, 1.800 no final de março. Esses dados eu vi hoje no Instagram de uma assessora. 3 mil presos. Replicando uma notícia de um desembargador, tá? Eles foram liberados assim, para responder o processo em liberdade. Não. Não, assim, são casos muito diferentes, tá? Eles estão analisando nesse recorte de 3 mil, não se sabe se todo mundo que saiu neste período, não estão disponibilizando, assim, ó, são o número de presos que saíram por causa de questões relacionadas ao coronavírus. Não estão vinculando, não tá havendo essa pode ser essa informação pessoas que passaram para o semi-aberto, pode ser pessoas que vão responder em liberdade, pode ser pessoas que estão indo para prisão domiciliar, pode ser vários aspectos. São várias.
E são várias as medidas que a gente observa nesse sentido. A recomendação 62 do CNJ dispôs no sentido de serem reanalisadas reanalisada a real necessidade da prisão preventiva no cenário que a gente está vivendo. Só que isso é uma coisa que já deveria ser deveria ser o cumprimento do Código de Processo Penal. Né? A pessoa deve estar presa somente realmente no caso de extrema necessidade. Né? Que então, a no gente momento sabe que que eu não acontece, reanaliso perfeitamente, aí é uma outra falha. Aí parece que a gente está tapando um problema muito maior com uma questão urgente que foi jogada na nossa cabeça agora. Com relação à questão do possível aumento de casos com o número de egressos. Nós temos no total 3.000 egressos, tá? Eu não tenho os números concretos do número de casos de violência doméstica que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, que a gente estão sendo percebidos aqui no Rio Grande do Sul. Teria que ser feito um cruzamento nesse sentido. Só que eu quero atentar para a gente não carregar essa vinculação num sentido pejorativo, né? Para a gente não fazer essa vinculação num sentido pejorativo, porque ex-egresso necessariamente vai sair, vai voltar para casa e vai bater na mulher, né? De vincular essa figura sempre violenta, já marginalizada, porque se já está dentro de um presídio, a grande maioria isso, eu fiz um artigo sobre isso, a grande maioria da mão de obra dos aprisionados no nosso sistema prisional do Rio Grande do Sul se declaram com profissões como pedreiro, assistente de pedreiro, servente de pedreiro, profissões relacionadas mais a uma remuneração menor. Então já é uma população muito mais marginalizada, naturalmente, pela situação de vida dela. E aí a gente só tem que ter esse cuidado para não vincular, agora como soltaram os presos, aumentou o número da violência doméstica. Não tem nada a ver. Violência doméstica não tem raça, não tem cor, não tem classe, não tem uma coisa específica para acontecer, o que a gente está conversando aqui. A diferença é que em algumas classes ela acontece, e aí as pessoas, em alguns casos ela acontece, e as pessoas registram, e em outros casos ela acontece, e aí a pessoa paga uma cirurgia plástica e uma viagem internacional. Essa é a diferença. Quem tem condições, ao invés de dar um buquê de flores na lua de mel, na fase lua de mel que a gente conhece, né? É a fase de agressão, depois a fase lua de mel. Isso se repete por, em média, 12 anos, segundo os estudos que a gente tem nas 12 relações anos, o ciclo de violência? De violência, de permanência dos casais que estão nessa situação. Então, assim, reconheço realmente a nossa taxa de reincidência é considerável, mas isso se deve a uma série de outros fatores, né? Essa pessoa sai do presídio e o que ela vai fazer? Eu já recebi vários clientes que tinham um trabalho para pegar, mas aí precisava apresentar a certidão de antecedentes. Aí o cara vai apresentar a certidão de antecedentes com um furto. Como? Entende? É óbvio que não vai conseguir. Então isso se deve a uma série de outros fatores também. Entendeu? Eu acho que o que a Bruna colocou ali é a reincidência da violência doméstica, né? E sim, eu acho que eu concordo. Sim. Vou fazer essa outra perspectiva, Ingrid, já que tu está fazendo essa perspectiva de advogada criminalista, eu vou fazer essa perspectiva aqui de defesa. Temos alguns minutos ainda, mas sim, né? E muitas vezes essa violência doméstica, ela depois se traduz num feminicídio. Então a gente tem sim uma alta taxa de reincidência. A gente sabe que esse problema estrutural ele é muito profundo, que a gente vai precisar aí de muitas gerações. O que eu acho que a gente precisa pensar agora é a questão de pensar onde estão as mulheres no mercado de trabalho atualmente, principalmente essas mulheres mais vulneráveis, e como a gente vai pensar em mecanismos, políticas públicas, né, para esse momento. E outra questão que eu acho que a gente precisa pensar em buscar auxiliar, né? Buscar auxiliar sem isso não precisa ser advogado, né? Sem esse viés do julgamento, ouvir essa mulher, dizer que ela pode falar contigo, que pode emitir algum código para que tu acione. Eu não imagino como seja estar dentro de um ambiente, né,
Com o agressor. violento com o agressor. E as marcas que isso vai deixar não só nessa mulher, mas nos filhos, caso eles venham a ter, né? De que vivenciam e presenciam essas agressões reiteradas. É um problema muito complexo que a gente precisa discutir muito, porque tem duas perspectivas. Tem a perspectiva que a Ingrid trouxe, porque os casos concretos, eles acontecem, eles são muito diferem e são parecidos, mas cada caso é um caso, é isso que eu falo em título de advocacia artesanal, porque cada caso é um caso, né? Tem as suas peculiaridades, mas em questões macro, né, a gente precisa pensar tudo isso, esses aumentos, esses índices, e como o nosso Estado, digo, enquanto o governo federal vai atuar, né, nessas questões, como as redes de apoio dentro dos municípios têm funcionado, se tem funcionado, as casas de acolhida, e isso são perspectivas que a gente tem que pensar, porque eu não sei como é que estão as decisões nesse período, Ingrid, desses... Estão sendo reanalisadas, até onde eu acompanho, estão sendo analisadas no seguinte sentido. Às vésperas da audiência, que seria a de fiscalização da protetiva, está sendo analisado, entrando em contato com a vítima e verificando com ela o desejo de manter ou não a protetiva. Eu acho que a gente percebe realmente que está havendo uma disponibilidade do judiciário e de algumas unidades, assim, no sentido de facilitar esse atendimento no momento que a gente está vivendo. Mas ainda a carência maior acaba sendo, por exemplo, na delegacia, quando essa mulher vai registrar, como que é esse atendimento, como que é essa recepção, esse acolhimento. Os acolhimentos, por exemplo, no CRAS, a gente tem notícia, tem a psicóloga, tem um serviço todo de fortalecimento, de trabalho em grupo. A gente tem notícia de que são trabalhos muito bem recepcionados. E uma outra coisa que eu não queria acabar nossa live sem falar é a recente modificação da alteração da inclusão das novas medidas protetivas, né? De atendimento psicossocial do agressor e de comparecimento dele, frequência em órgãos como o NACA, né? De grupos de reflexão e de gênero. Eu acho que a gente tem que ter o seguinte cuidado, e aí a gente vai cuidar isso sempre no seguinte sentido. A gente vem, às vezes, com uma sede tão grande para tentar apagar esse incêndio, assim, digamos, e aí a gente joga em cima dele um balde, um caminhão de água que não seria necessário, ou que, além de não ser necessário, acaba abusando e tirando os direitos das outras pessoas. A gente vê muitos casos, né? Por exemplo, tem que prender o agressor. Primeiro que a gente já tem todas as questões relacionadas à prisão, tá? Tu vai colocar a prisão, eu já falei isso num outro caso, e é verdade, e é uma coisa que é um dos exemplos mais elucidativos, eu acho, para essa situação. Eu já tive uma situação de uma pessoa que foi presa por violência doméstica, réu primário, voltou meia de meses depois por tráfico, né? Porque a gente sabe o que acontece no interior de uma casa prisional. E o que a pessoa tem que fazer para sobreviver no interior de uma casa prisional. Então, se essa pessoa tem um filho, esse filho vai ficar sem pensão, porque o pai vai tá preso durante o período da prisão. Se acaba essa obrigação, mas se suspende, né? Pode porque não tem como a pessoa trabalhar. Pode pedir para os avós. Só que assim, aí não tem avós, ou os avós também estão numa outra situação mais delicada. De vulnerabilidade. Por isso que a gente socorre das advogadas familistas, a importância do trabalho multidisciplinar. Então, assim, o que afinal de contas é a solução? Eu acho que foi muito acertada essa inclusão dessa medida protetiva no sentido do olhar para a questão do tratamento, né? Da educação. Concordo. Eu acho que mais do que isso deveria ser feito como medida, né? Uma cadeira, uma matéria, desde que a gente está lá no pré de igualdade de gênero, alguma coisa assim.
Porque Concordo, é uma questão concordo. que nos afeta tão diariamente, tão forte, e a gente vê que isso Essa aí tá no nosso. Essa desconstrução vai vir desde quando a mulher está grávida e a gente pergunta se é um menino ou uma menina. Essa desconstrução vai vir a partir do momento que a gente ensinar aos nossos filhos que não existem brinquedos de menina e de menino. Essa desconstrução vai vir quando a gente ensinar aos nossos meninos que eles podem ser sensíveis, que eles podem chorar, que as mulheres podem ser fortes. Essa desconstrução vai vir na base. É a partir daí. A gente vai... E são peculiaridades que modificam esses aspectos. Só que daí a gente acaba entrando numa outra questão que é a seguinte, o direito penal, que é a última ratio, é a última coisa que a gente tem que lançar a mão para corrigir um comportamento ou para fazer qualquer coisa nesse sentido, ele está sendo usado hoje de forma pedagógica. E eu até fiz um artigo nesse sentido em relação a essa nova medida protetiva, de que ela pode ser configurada até mesmo um cumprimento antecipado da pena. E ela acaba ferindo vários princípios do processo penal. É isso que a gente não pode deixar de observar. Porque o direito penal é uma ciência, né? Ele não é baseado em achismo. Sim, a gente não pode tirar direitos das pessoas, seja um suposto agressor ou uma vítima, somente não, mas a gente não pode tirar direito das pessoas se a gente tem outros mecanismos para corrigir aquela situação. E aí, assim, eu concordo com esse olhar, com essa atenção para a questão psicológica, para a questão social, para essa educação, para esse critério pedagógico desse ato com relação ao agressor. E é isso que eu observo muitas vezes atendendo as pessoas, que as pessoas não entendem porque estão sendo processadas, né? Não entendem. Porque culturalmente, na ideia delas, na concepção delas, aquilo não tem nada de... Não tem nada de errado, exatamente. Então, assim, esse trabalho tem que ser feito de forma cultural, vindo da base, de forma educativa, de forma pedagógica. Né? Só que não adianta isso ser imposto. Não adianta isso ser imposto no curso de um processo penal, quando ainda não existe nem mesmo um juízo condenatório. A gente não está falando nem de um cumprimento antecipado da pena, porque não tem nenhuma pena, porque não tem um juízo condenatório. E aí a gente não tem um juízo condenatório, e essa imposição do comparecimento deste suposto agressor, deste acusado, a ele ir a um centro, sem contar o caráter de voluntariedade que o atendimento psicológico tem que ter. Não pode ser imposto. Acho que essa live pode ensejar outras lives, né? E gostaria que a gente falasse sobre aspectos de direito de família e violência doméstica, talvez, que a gente adentrasse nesse sentido, assim. E aqui o que a Juliana falou, que fortalecer a rede de acolhimento, esta vítima, certamente, pensar políticas públicas... Gente, eu tô perdendo todos os comentários. Para pensar políticas públicas para essa mulher, principalmente se emancipar financeiramente. E aqui eu quero deixar os meus parabéns à Usina Feminista, que faz isso, tem essa proposta, né, de empoderar mulheres financeiramente, do qual eu sou colaboradora, e eu acho que é isso, a gente precisa pensar sobre diversas perspectivas e âmbitos, e não vou nem falar sobre essa questão do governo federal, porque eu quero mais que o governo federal morra, porque não tem condições, né? Não tem condições. Eu não vou falar da Maris, Bolsonaro, porque não tem nem o que dizer, né, minha gente? E cortar verbas de políticas públicas voltadas para as mulheres, é isso que eu digo. Em momentos de crise, os nossos direitos são os primeiros a serem relativizados. Então, é isso. Estou muito feliz. Obrigada a todos que participaram pelo Instagram. Pelo Instagram, eu estou muito feliz. É um prazer imenso. Eu e a Ingrid, a gente atua em um processo muito legal juntas, né? Já tá acabando a live. Não, realmente, como a Bruna está dizendo, a gente tem que aprender a dialogar e temos que promover sempre esse diálogo entre todos os cenários e sentidos para chegar em consensos, né? Para a gente não tirar os direitos de ninguém, nem impor uma realidade que não existe, né? Exatamente. A gente precisa sim avançar. E muito obrigada, pessoal! Deem um like e se inscrevam no nosso canal. Um beijo, Ingrid. Foi um prazer.